Oi, bom, sou o Marcos Piffer, eu trabalho com fotografia há muito tempo. A minha vida está ligada à fotografia desde a minha mais remota lembrança. Sou arquiteto de formação, o que foi muito importante para mim também, na maneira como eu concebo ou vejo a fotografia. E eu também estou ligado à edição de peças gráficas, livros ou uma revista que eu edito mais recentemente. A minha primeira experiência com fotografia, ela remonta a muito tempo, né? Eu nem gosto muito de falar porque, sei lá, nos anos 70. O primeiro filme que eu tenho revelado, que eu tenho guardado até hoje, é de 1976. E essa experiência, obviamente, eu era novo, eu tinha 14 anos, e assim, já começou essa relação minha fotografia com a cidade de Santos aqui. Então é uma fotografia que a gente chama hoje de rua ou street, que andando pela cidade era muito mais fácil você andar pelo porto. Então eu tenho esse filme que são assim fragmentos da zona central, alguma coisa do porto de Santos, mas já de alguma maneira revelando alguma coisa da cidade. A lembrança mais remota que eu tenho da fotografia, sim, é na minha casa mesmo, na casa dos meus pais. E meu pai foi um fotógrafo amador muito bom, de um nível tanto estético quanto técnico muito bom. E ele assinava umas revistas importadas, numa época que era muito difícil a gente encontrar material de qualidade disponível no Brasil. Ele assinava National Geographic desde os anos 60. Então a gente tinha em casa isso disponível ali na prateleira e eu de ver, e eu falo isso muito para o pessoal que eu dou aula, né? Você tem que ver imagens boas, livros e revistas, e eu sem ninguém ter me falado isso, eu via, eu tinha acesso, né? Então isso foi fundamental para o meu interesse e acho que para o meu desenvolvimento, o desenvolvimento do meu olhar fotográfico. Bom, muita gente me pergunta essa questão do dom, né, ou do talento, e eu nunca acreditei muito nisso. Eu acho que existe alguma facilidade de conseguir montar as cenas, os quadros, né? Porque a fotografia é como uma pintura, ou você escrever alguma coisa, existe um certo planejamento e uma construção da imagem. E eu acho que de tanto fazer, e como eu falei, de tanto ver imagens, prestar atenção e querer tentar entender como essas imagens são construídas, isso vai me facilitando e foi desenvolvendo a maneira como eu consigo montar ou criar a fotografia. Bom, eu penso a fotografia hoje, ela está numa situação muito interessante, né? Porque se por um lado o advento da fotografia digital popularizou e democratizou, né, o fazer a fotografia, o acesso aos equipamentos fotográficos e também a visualização, né, porque hoje é praticamente instantâneo, a gente faz uma imagem, coloca numa mídia social e isso se dispersa pelo mundo numa velocidade incrível. Por outro lado, existe um mito de que você não precisa de uma concentração, ou de um planejamento, ou de um estudo, de que o mito diz que você pode fazer de qualquer maneira, coloca na rede que está tudo bom e o número de curtidas te respalda isso. E eu não creio muito nisso, né? Eu vejo que a fotografia, para aqueles que vieram da fotografia analógica, fazem um tipo de fotografia que é muito mais elaborado, muito mais pensado e com mais conteúdo. Enquanto fotógrafo, eu almejo, acho que o que muita gente almeja, né? Ter um trabalho de qualidade, um trabalho que diga muito para as pessoas. Na fotografia é um intermediário, né? Um fotógrafo francês, um poeta francês, o Paul Valéry, falava que o fotógrafo é aquele que empresta os olhos. Então o que eu almejo mesmo com o meu trabalho é conseguir ajudar as pessoas de alguma maneira, seja socialmente ou dar algum tipo de prazer visual. Então isso eu acho que é o que eu venho fazendo e eu gostaria de fazer cada vez mais, viajar cada vez mais,
fazer trabalhos melhores e maiores. É isso que eu tenho buscado e falar cada vez mais da minha região, que é o que eu tenho feito desde o início. Se eu conseguir, eu estou bem.